Maranhão, meu tesouro, meu torrão, fiz esta toada pra ti, Maranhão. Maranhão, meu tesouro, meu torrão, fiz esta toada pra ti, Maranhão. Terra do babaçu que a natureza cultiva, esta palmeira nativa que me dá inspiração. Na praia dos Lençóis tem um touro encantado. Então vamos lá, desligar colocar os celulares no mudo. Todo bonito que tá aqui. Ficou bonito. Meu tá vibrando. Vamos lá? Tá bom aqui E a aí? posição, tudo? Tá bom aqui? Já tá tudo ok, valendo. Oi, gente. Esse é o Dedo de Prosa, um podcast de cultura popular que faz parte do projeto da Cor de Cobre e da Clarim Companhia de Dança. Esse projeto ele foi contemplado na 30ª edição do edital de fomento à dança. E nessa edição a gente está fazendo uma conversa com os mestres, mestras e brincantes do Bumbo Boi de São Luís do Maranhão, que é objeto de pesquisa do espetáculo que a gente vai fazer como finalização desse projeto, tá? É importante falar que esse Dedo de Prosa ele foi inspirado na coleção Memórias de Velho, Memória Oral da Cultura Popular Maranhense, de 2008, que é a partir de um trecho da apresentação da pesquisadora Maria Micol. Falei certo dessa vez? Falou. Que esse trecho, essa parte, eu vou deixar com a Vivi para ela falar, depois eu volto. Então, a gente, como ele disse, nós fizemos essa pesquisa, né? A partir desse livro, dessa coleção, e principalmente desse volume, que é o volume 7, que fala sobre os mestres, né? E mestras. E no texto da apresentação tem um trecho que, para a gente, é a essência desse podcast, que foi o que falou para a gente, não, é isso que nós queremos, né? Que diz o seguinte, entre outras coisas: os grupos populares deixam de ser tratados como objetos e assumem a condição de sujeitos de uma história, colocando em cena os atores, às vezes anônimos, que efetivamente dela participam. Procura reconhecer o valor inestimável das suas experiências no desenrolar dos acontecimentos. Então... Tem outra parte, deixa eu pegar aqui, que eu lembrei. Ui, pode pegar. Então, é a partir disso que a gente se inspirou para fazer esse podcast. É esse o objetivo, que é dizer que, muitas vezes, vocês são um objeto estudado. As pessoas vão lá na sede para fazer pesquisa, entrevista, lá. Mas a gente quer colocar vocês como protagonistas disso. Não só um objeto a ser estudado, mas, mais que isso, vocês são. Quando a gente fala o boi do Maracanã, vocês são. É todo esse conjunto. E ele só existe porque tem as pessoas que estão à frente, porque tem os brincantes, porque tem as pessoas que fazem parte da organização, que hoje, para nós, vocês representam essas pessoas. Não só os que vieram, os que marcaram, como o seu Humberto, mas todos que estão fazendo o boi acontecer e viver. Pega essa parte aqui, que é depoimentos preciosos de pessoas que não só testemunharam os episódios descritos, mas igualmente foram personagem deles. São, portanto, ao mesmo tempo, declarantes e prova dos fatos narrados. Vocês estão contando as histórias, mas vocês estavam nesse momento, né? Então, isso é muito importante. E que, assim como claro, não tem nem comparação, né, o que a gente está tentando fazer aqui, mas a gente se inspirou no livro porque hoje nós temos esse material riquíssimo para poder contar a história, que era a forma de contar a história naquele tempo. Então, a gente buscou esse podcast para isso, para poder ter as histórias, ter um momento descontraído com vocês, de coisas que muitas vezes a gente não vê nas entrevistas, ou às vezes não vê nos livros, mas que vocês podem ficar à vontade para falar, para comentar, para se abrir. E, antes de mais nada, vou agradecer a coordenação do Museu da Casa de Nhozinho, onde estamos gravando, na pessoa do senhor Jandir Gonçalves e toda a equipe do museu, tá? A produção desse podcast aqui em São Luís está sendo feita por Daphne Nascimento e Denis Razek. A produção do audiovisual Finareia e Deu na Telha. Beleza? Então, feito os agradecimentos e as apresentações. Qual a primeira pergunta?
A gente estava falando. Que não é nem pergunta, é mais a nossa conversa. A conversa, É, o bate-papo. Hoje, né? então, hoje, gente, a gente está aqui com a Maria e o Jonathan, que são representantes do Boi do Maracanã. Tá? Boi do Maracanã, que é sotaque de matraca, fundado em 1875 pelo senhor Antônio Algarves, segundo o livro, que era o proprietário lá da região, né, do Maracanã, e pelo que eu entendi, Era o dono do bairro, era o dono Das terras. Das terras. e pelo que eu entendi, ele estava querendo retornar a Portugal, coisa assim, e colocou, bom, pelo que estava aqui, não sei, né? isso? Se essa versão já mudou. Que assim, e a gente chegou nessa geração, né? A gente pode falar disso. A gente ouviu muito Humberto falar do antepassado, até chegar na geração dele. E hoje já está a nossa geração, que a gente vem no decorrer do tempo acompanhando essa geração e essa tradição. A gente sabe que em 1875 aconteceu a fundação do bairro do Maracanã e que dali a 5 anos teve boi do Maracanã, né? Então, isso é uma coisa que é contado nos livros, né? Isso a gente ouviu muito Humberto falar disso. E cantado também, né? Cantado, porque ele também cantou isso, né? Em 1875 aconteceu a fundação, né? Em 1875 aconteceu a sua fundação. Né? E daí, que eram 5 famílias, né? Que a gente não era nem sonhava, né? E ele também já sabe disso, porque ele era um menino muito curioso, como ele sempre falava, né, para nós. Como a gente tem sempre tem algumas pessoas lá no Maracanã que se identificam com essa curiosidade também. Por exemplo, nós temos o Alain. O Alain, ele é um menino jovem velho, porque ele conta a história de lá, né? Eu consigo contar por quê? Porque eu acompanhei o Humberto. Eu tive uma convivência com o Humberto de anos. Então eu ouvia muito o Humberto contando, sendo o protagonista disso que você está falando, para as universidades, para os alunos. Então ele contava, e eu era muito curiosa de escutar ele estar falando disso, né? E daí começou toda essa trajetória de Bumba Meu Boi, né? A gente sabe que o bairro aconteceu, tem uma denominação de nome, porque existia também muito, as pessoas falavam que tinha muito uma árvore que se chamava Maracanã, né? Que por isso é que tem esse nome de Maracanã. Também tinha eles também falavam que tinha um papagaio, Uns pássaros. Um pássaro, né? Que chama Maracanã, né? E tem um pássaro que ele se denominou que era Guriatã. Um pássaro também muito, que era uma espécie que tinha muito na época, né? Na década de 50, de 60, de 70, né? Que veio de lá. Tanto é que na década de 70 que ele assumiu isso, e ele já se denominou com esse nome artístico, né? E daí foi essa trajetória. O Guriatã, o pássaro, ele também, porque como o vovô tinha a voz muito linda, né? E o Guriatã também cantava muito. Então ele se identificou por conta disso, também Lá em por conta casa da nós voz. temos um. Ah, que lindo. Vamos fazer uma apresentação da Maria e do Jonathan, no sentido assim, que é essa primeira parte, lógico. Sim, o que a gente quer saber, como eu falei, a gente quer saber assim, sobre as pessoas que vocês são, né? Certo. Claro que não tem como desvincular a participação de vocês no boi, a importância de vocês, etc. Mas a gente quer saber assim, sobre cada um, como é que foi a infância, aonde que nasceu, se cresceu sempre no mesmo lugar ou se mudou, se teve algum trabalho sem ser a ocupação que tem em relação ao boi, quem foi a mãe, o pai, ou se foi cuidado
criado por outra pessoa, se tem uma formação ou se não tem. Não precisa ser exatamente uma formação acadêmica, mas uma coisa assim, eu fiz um curso de costura, ou eu fiz um curso de contabilidade, mesmo que não use. Enfim, a gente quer saber nossa mesmo, isso, né? sobre quem são. Ponto nosso mesmo. Isso, né? quem é a Maria, quem é o Jonathan. Então, tu começa primeiro? Pode começar. Então, eu me chamo Maria José de Lima Soares, né? Tenho 57 anos, né? Nasci, me criei e construí família numa comunidade rural, né? Da zona rural que se chama Itapera de Maracanã, né? Itapera, eles falavam que é porque existia casas velhas, né? Essa denominação, né? E lá eu nasci nessa comunidade. Na verdade, nasci assim. Eu nasci na maternidade, né? Sim. Benedito Leite. E depois fui para essa comunidade que é onde meus pais moravam, né? Aí meu pai se separou da minha mãe, porque o meu pai faleceu, né? O meu pai faleceu, eu tinha 2 anos de vida. E aí eu fiquei junto com os meus avós, que era a mãe da minha mãe e o padrasto da minha mãe, né? Então eles ficaram próximo da nossa casa. E aí quando eu tinha 5 anos de vida, eu achei que eu deveria... O meu tio, que era irmão do meu pai, me levou me trouxe para a cidade, como eles falavam, né? Lá para o Cruzeiro do Anil. Então lá eu vivi parte da minha infância e da minha adolescência. Por quê? Porque lá nessa comunidade do Itapera tinha escolas, mas meu tio achava que eu deveria ir para a cidade para estudar. Uhum. E daí, esse meu tio, que era irmão do meu pai, José de Almeida Neves, que por sinal hoje é falecido, e a gente chamava para ele Zé Babassu. Ele foi administrador do Mercado Central muitos anos, né? E daí ele me criou. Ele me criou com a idade de... Eu só visitava minha mãe nas férias, junho e dezembro, e era o período que eu voltava para Itapera, para brincar com meus outros irmãos e viver essa infância. Mas também era só esses 2 períodos, eu passava os semestres junto da família do meu pai, do meu tio, que era irmão do meu pai. Lá nós éramos 7, comigo que chegou 8, com o irmão da esposa dele, 9. Então nós éramos 9 crianças numa casa muito carente, muito pobre, né? E a minha mãe, ela sempre me ajudou. A gente sempre viveu de roça, mas ela fazia bolo de milho, ela cortava banana, ela levava as palmas de banana, ela juntava manga. Esse meu avô, que eu considerava que era o marido da minha avó, pescava muito. Então tinha muito peixe. Então eles embalavam assim nos cofos e levavam pra gente comer, né? E daí eu fui crescendo, realmente tive interesse mesmo e muito esforço para estudar, né? Eu botei dentro de mim que eu precisava estudar para me ajudar a minha mãe. Então eu tinha isso dentro de mim, eu coloquei isso dentro de mim. Aí fiz meu fundamental menor, aí fui para o fundamental maior, fui para o ensino médio, que foi a primeira escola que teve aqui no Maranhão, que se chamava Instituto de Educação. Eu fui a primeira turma que formei do Instituto de Educação, que hoje tem IEMAS. Hoje eles mudaram o nome, mas na época, que era a antiga Escola de Administração, passou a ser Instituto de Educação e eu fui a primeira turma que formei. Legal. Né? E daí a gente terminou, eu terminei, né, o meu ensino médio e tive o privilégio de conhecer uma pessoa que eu não consigo definir o que é que ele significou para mim, né? O que é que ele ainda significa. Essa memória. Humberto foi um cara que somou muito na minha vida
Eu comecei a namorar com ele, eu tinha 18 anos. A gente perguntar quantos anos você tinha. 18 anos. Eu Bem tinha novinha. Bem jovem. Eu tinha um namorado 15, 16, 17, 18 anos. Que esse namorado a gente achava que a gente ia casar, tudo pra casar, tudo dentro dos conformes. E de repente eu conheci um Humberto. Vovô Tom. Eu conheci o Humberto. Eu conheci o Humberto, 29 de junho de 84. Caraca, você sabe a data. Por que São João? Hein? É período de São João, 29 de junho. Exatamente. Então é E eu por isso, costumo assim, dizer que quem me deu ele foi na foi capela? São Pedro. Ah, hein? fala capela de Pedro? Na capela de São Pedro. Diz que ele é santo casamento. É esse que é santo casamento? Não, Não, Santo é Antônio. Santo Antônio. Santo Antônio. Então, eu costumo dizer que nessa trajetória de vida, nada foi por um acaso, né? E daí, a gente se conheceu, eu fui a namorada, né? Porque o Humberto cheio de confusão, cheio de um monte de coisa, né, gente? Um monte de coisa, pra tudo quanto era lado, e aí Maria chega, né? Mas aí eu cheguei chegando, né? Cheguei e nós, né? Agora você vai parar com essa bagunça aí, né? É. Ela chega assim, né? Então, né? Cheguei chegando, né, de uma forma, mas de uma utilidade muito grande, como ele também foi na minha vida. Então, eu estudei 3 anos no Instituto de Educação, voltando. Então, no meu último ano, que era o terceirão, então a gente ficava como se fosse escola interna. Você ia de manhã, só voltava para casa à noite. Primeiro porque eu não tinha 4 passagens para voltar. Eu só tinha uma de manhã para ir, outra para voltar. Eu não tinha estrutura financeira. E daí eu conheci Humberto, né? Eu conheci Humberto, eu levava meu comer, era numa lata de leite ninho, ou farofa de ovo frito dentro de uma lata de leite ninho, para me passar o dia na escola. E daí, já quando era esse horário de meio-dia, ele chegava com um bandeco no portão da escola, que era para me comer, né? Quentinho. Sim. Né? Ele deixava lá, o porteiro chamava: oi, Maria, o moço tá aqui na porta, vem deixar o teu almoço. Um apaixonadinho, deixava as coisas na escola. E uma coisa importante Apaixonadão. que ele tinha, uma coisa importante que ele tinha, que ele nunca queria que eu deixasse de estar na aula para estar junto dele. Isso era uma virtude dele. Porque, assim, muitas das vezes as pessoas querem gasear a aula, né? Eu vivo isso porque eu sou gestora de uma unidade de ensino. Então, a turma jovem, ele quer o quê? Gasear a aula para ir namorar, não é não? E eu não. Foi quase o meu tempo também. Eu não. E eu, o que é que eu fazia? Por mais que eu quisesse isso perto dele, porque eu queria muito estar perto dele, mas ele dizia: não, você precisa ir para a escola, você precisa estudar depois da escola, aí sim. Então, eu botei isso dentro de mim. E aí, eu fui vencendo na vida, e aí a gente nessa trajetória, e isso foi ficando mais sério, eu continuando estudando. Fiz o meu primeiro vestibular em 92, né, eu para o UEMA, o curso de zootecnia, né, da UEMA. Passei, quando foi no terceiro período, Só joga. eu achei que eu não me encontrei no curso, né? Como é que eu sou professora, né? Venho de um instituto de educação, sou professora. Estou indo para um quarto adicional, que era na época que tinha uma formação para ensinar fundamental maior. E aí eu venho, faço um vestibular que surgiu, e eu disse: não, eu vou me inscrever, fazer minha inscrição na UEM e vou fazer para medicina veterinária, que era zootecnia. Mas quando chegou no terceiro período, eu não me encontrei no curso. Eu digo: não, é isso aqui que eu quero. Então, o que eu fiz? Eu tranquei. E tentou de novo. E tentei um outro vestibular, né? Mas uma coisa interessante que eu passei batido, que eu acho que eu preciso fazer uma ressalva disso, que é coisa da minha vida, foi quando eu tive o privilégio de ser nomeada pelo Estado, né? Então, no momento que eu fui nomeada para o Estado, assim que eu terminei o meu curso de professora, eu fui nomeada para o Estado. Mas eu também tive o privilégio de fazer uma prova
e ter passado para Vale do Rio Doce. Então eu tinha duas coisas ao mesmo tempo. E aí a minha mãe dizia que eu tinha que tudo, farda, tudo da Vale, passei em todos os testes, fiz exame, tudo. E em seguida chega a minha nomeação do Estado. E aí a minha mãe dizia uma coisa e o Humberto dizia outra. Olha só, né? A minha mãe, ela dizia assim, você precisa ir para o Estado, porque você vai estar lá para a sua vida toda, só não vai estar se você não quiser. Porque como você tem isso, eu acho que você quer ser professora, eu acho que está aqui o caminho certo. Aí o Humberto dizia assim, você precisa ir a Vale. Meu Deus. Uma empresa dessa de alto escalão, de nome na época, né? E você tinha quantos anos? Eu tinha... 22? Foi logo que eu terminei, foi logo 22? que eu terminei meu ensino médio em 84. Eu terminei em 84, logo em seguida eu tive o privilégio, eu entrei em 85 no Estado, que foi o mesmo período da Vale, que eu tenho esse tempo todinho até hoje no Estado. Então eu fiz a escolha certa, uma coisa da minha vida. E eu optei pelo que a minha mãe me falou. Sim. E depois eu dizia muito para ele assim, você viu? Hoje eu poderia estar na Vale ou não poderia, com essas reduções, com esses cortes, não sei o quê. Mas lá tu como tu era uma mulher inteligente, tu ia seguir carreira e não sei o quê, e tu é estudiosa. Ele dizia isso para mim, né? E o certo é que eu optei pelo Estado e que estou até hoje, né? Ainda não me aposentei por uma questão de ainda não querer, porque eu já tenho tempo e idade, né? Ainda estou na ativa, mas eu estou pensando nisso também. E daí, assim, né? E aí eu fui estudando, né? E aí teve um projeto aqui do governo do estado que se chamava Procad, que era um curso que a gente prestava vestibular para a UEMA. E aí eu fiz, não, agora eu vou fazer. E surgiu para fazer para pedagogia. E eu disse assim para ele, mestre, eu vou tentar esse vestibular para a UEMA, pedagogia. Mas é isso que tu quer? Eu disse, então tente. Mas para mim fazer esse curso, eu preciso ter uma preparação. Eles estão dizendo que a gente tem um cursinho, mas esse curso é à noite. Como é que eu morando aqui eu vou conseguir fazer isso? Ele, pois vai. Faça a sua inscrição, vamos fazer esse cursinho. Eu vou te buscar, eu vou te esperar na parada. E era isso que acontecia. Eu fazia sonhos. bem aqui, o cursinho, né? O cursinho era bem aqui na rua 1º de Julho, aqui perto, aqui, num lugar muito deserto, que eu tinha que pegar um ônibus 8 horas, 9, 10, 11 horas da noite, chegava meia-noite lá na comunidade que eu moro, e quando ele não vinha me buscar, ele estava lá na parada onde eu descia para me levar para casa. Então, e aí eu tive o privilégio de passar, né? Eu passei, cursei, dei sorte de não ter uma greve. Quando eu comecei, eu terminei, porque geralmente aqui a hora que a gente começa, a gente não termina, não sabe quando termina, porque tem umas greves doidas. E depois eu tive o privilégio também de fazer, aí fiz um vestibular para a UFMA, né, de Ciências Sociais, e aí concluí, graças a Deus, hoje eu tenho 6 especializações na área de gestão, supervisão, Uau. planejamento, Gente. né? E psicopedagogia eu tenho, e docência do ensino superior. Então, é isso. A minha vida tem eu tenho essa trajetória que eu sou muito grata com alguém, eu sou muito grata à minha mãe, né? Que a minha mãe foi uma baluarte nessa história, mas eu também eu tive vontade de vencer. Né? Sim. Eu tive muita vontade de vencer. A dificuldade era muito grande, nós não tínhamos transporte. Era um transporte que eu pegava para até chegar para pegar esse transporte depois para estudar, que já não morava mais no Cruzeiro do Anil, porque quando eu comecei a ser a namorada, eu não quis mais ficar no Anil. Muito natural, Humberto morando no Maracanã, eu no Itapera, eu ia ficar longe de Humberto, não, né? E aí isso foi crescendo dentro da minha cabeça, né? Isso foi amadurecendo, né? Isso foi
isso foi fluindo, isso foi assim, isso foi enraizando, né, essa coisa entre nós. E daí, já para mim estudar, já tinha essa dificuldade de transporte, eu andava muito para pegar o transporte para me vir para a escola. Voltando, era muito tarde, eu também andava muito, porque não tinha ônibus lá essa comunidade que eu moro, não tinha ônibus, só tinha um ônibus de uma comunidade que se chamava Estiva, que passa na BR, e de lá de onde a gente desce Sim. até lá custa 4 quilômetros a gente andando. Então, essas coisas, né? Então tinha muito isso. E daí eu fui cuidando, fui assim, se juntando e fomos cuidando, né? Hoje eu tenho 3 filhos, né? Sou mãe, sou vó, né? Já tenho 2 netinhas, né? Os meus 3 filhos moram comigo, né? Eu acho que a gente tem que morar junto mesmo, porque com a partida dele, aí a casa ficou assim, uma casa muito grandona, faltando alguém, né? Lá na mesa onde comia, no quarto onde dormia, no cantinho onde se balançava com a cadeira preguiçosa, no quintal. Não, obrigada. E isso aí vai ficando muito grande, né? Aí vai chegando as pessoas para preencher, né? Chegou minhas netas, Que legal. né? Os meus filhos que Estão lá. estão lá e a gente é muito unido, graças a Deus. Eu e meus filhos e a minha família, a gente não tem problema. Eu sou uma mãe muito coruja, avó coruja e meia. E assim, eu vou vivenciando isso, vivendo. Agora eu cuido muito bem da minha saúde, né? Tem momento que eu abuso, no momento de um trabuco de boi, que tem hora que eu não como, tem hora que eu vou com tudo, que eu sou tipo um trator. E tem muita gente que está ao meu redor que reclama disso. Não, você precisa comer, você precisa... Como é que você vai passar o dia todo cuidando de alguma coisa e não come? Como é que Sim. você vai passar o dia todo na escola e vai, não consegue comer, não lancha, só bebe água, café? Então, assim, mas tem um momento que eu paro e eu tenho as minhas consultas periódicas, meus exames também, que é uma das coisas que eu sou muito cuidadosa, né? Porque quando a gente vai chegando já pra lá, sempre aparece alguma coisa, dor nas costas, dor no braço, dor não sei aonde, né? E a gente vai se cuidando. E eu tenho muito isso comigo. Legal. Né? Entendi. Caramba, que jornada. Gente, quanta Se fosse coisa. eu junto, eu ia ficar até com vergonha de falar. Não, né? Pô, gente, eu nasci. Vocês sabem aquele que da família que se rebelou? É É eu. você. Entendeu? Então, Mas Depois fala dessa aí. história, eu nasci. É só isso que eu tenho pra falar. eu nasci, tive esse privilégio de nascer na família de Humberto e pronto, acabou. Pois é. Então, gente, a minha história de vida, assim, ela é um pouco, sabe, um pouco fora, porque eu vivi um tempo aqui em São Luís, morei aqui, eu nasci e criado em São Luís, e fui para São Paulo também, né? E aí, só que desde então minha família é do boi, sempre foi do boi. A minha mãe é falecida, faleceu em 97, e eu nasci em 22, ela faleceu em 23. E ela brincava de índia, né, do boi. Então, ou seja, já nasci dentro do boi, né? Minha avó também, que é albiranice, é rezadeira e cozinheira, ela diretora, e aí ela já também faz parte do boi. E, enfim, nasci na família. Pois é, né? Ela também... Gente, eu tenho diversas mães de leite, né? Só que, assim, tem aquelas que sempre estavam presentes. E ela foi uma que ficou presente, entendeu? O que amamentou... 6 meses. Durante 6 meses, mamei um monte de peixe. A mamãe que disse que eu gostava. Nossa. E aí eu comecei... Dancei no boi, lá tinha uma escolinha que eu estudei, que é o São João Batista, né? Eu estudei lá a minha infância toda, de 1ª a 4ª série. E lá tinha um boizinho, né? O boizinho de jardim, que a gente chamava boizinho de jardim. Que era a paixão de Humberto. E aí brincava de fita, brinquei já... Bom, só não brinquei de índia, mas brinquei o resto, brinquei de tudo. Bate-pandeira, matraca, tudo. E aí, logo em seguida, eu comecei a brincar no boi grande, que a gente falava assim, tu vai brincar no boi jardim, depois tiver uma certa idade, tu vai brincar no boi grande. Porque vovô, ele não deixava criança, assim, neto, filhos, né? E acompanhar, porque o boi amanhece ainda. E aí eu falei, poxa, aí eu ficava muito bolado, porque todo mundo ia, eu não ia. Aí eu ficava, poxa,
E aí comecei a brincar no boi de fita. Quantos anos isso aí? Isso foi... Ai, não lembro. Eu acho que eu tinha uns 8 anos, 7 anos de idade. Eu acho que essa idade aí, 8, 7, porque eu fui para São Paulo com 9, né? E isso... Foi, aí voltou. E aí, essa transição de São Paulo para cá, foi que eu comecei a abrir a mente, sabe? Eu sou de família humilde, né? Só que a gente é uma família humilde que, por exemplo, eu fui o único da família que a minha família, ela vem de professores, né? Você ouviu o status da presidente, então, de professor. Aí eu quero saber, eu falei, não vou ser professor, eu vou ser artista. Agora vocês imaginam, ser artista em São Luís. E aí eu falei assim, não, eu gosto de dançar, sempre gostei de dançar, sempre gostei de atuar também, então eu vou juntar o útil com o agradável. Então eu falei assim, então, beleza, mãe, que eu chamo minha avó, né, que eu chamo de mãe, que é a Beranice, o Biranice. Eu falei assim, mãe, eu não quero ser professor, eu não quero sabe? Minha parada é outra, eu gosto de dançar, eu gosto de... Só que aí eu não tinha aquela coisa de, tu vai estudar para isso, não sei o quê, eu queria só dançar. Porque eu já sabia... Cara, uma coisa quando a gente já nasce dentro do boi, é incrível que a gente já sabe, né? A gente já sabe dançar, eu não... eu não sei. Vem junto. Vem junto. Aí eu falei assim, bicho, eu não sei. Quando me perguntou assim, como foi que tu aprendeu a dançar? Eu falei assim, então, eu não sei, eu já nasci dançando, praticamente assim. Sim. E aí eu comecei a me entender, eu falei assim, cara, massa, então eu vou trabalhar com isso, eu quero o artista, né? Eu quero ser artista. E aí eu comecei a juntar, e quando eu voltei de São Paulo, né? E isso em 2000, eu fui para São Paulo em 2008, voltei em 2010, foi 2010, né? Ficou uns 2 anos. Que inclusive foi ela que pediu mais minha avó e vovô Humberto para mim trazer para o Maranhão, isso em 2010, né? E aí eu vim embora, e aí quando eu cheguei, era para eu me brincar de pena, porque eu tenho uma promessa, minha avó, olha só, eu era menino travesso, jogava muita bola, disque, e aí eu quebrei a perna. Aí nesse eu quebrei a perna antes de ir para São Paulo, isso em 2007. Quando eu quebrei a perna, o médico falou assim, olha, nós vamos ter que amputar a perna do teu neto porque não tem mais jeito. E realmente, se vocês olhassem, porque eu não tenho mais foto, estava muito roxo, foi quebrado mesmo. Só que aí, como minha família já vem da espiritualidade, a gente tem uma ancestralidade muito boa, né? E aí eles se apegavam. Minha avó se apegou a São João, inclusive eu sou devoto de São João. E o Menino Jesus, que a gente tem um festejo que, inclusive, hoje, 7 de janeiro, né? Tava tendo festa lá, se não fosse a pandemia. Tava pulando reis. E aí ela começou, falou assim, não, meu neto não pode perder a perna, porque, claro, eu era jovem, criança ainda. Sim. Imagina, né? Mamãe já tinha perdido uma filha, e eu era o consolo. Eu fui criado por vó. E aí, sabe como é que é, né? E aí, ela pegou e... se apegou mesmo assim, ele não pode, tal. Sabe a família, minha família, aquela mesmo de devota que, cara... você deu uma vela, tal. É isso. Se apegaram na fé total. Isso, exato. E aí, aconteceu uma coisa muito incrível. Por isso que, hoje em dia, eu sou devota de São João e não quero deixar de ser... Porque um dia depois, uma semana depois, o médico falou assim, a mamãe chegou lá, no médico, até esqueci onde foi o hospital, se foi o Socorrão ou foi o Hospital da Criança, eu não me lembro. Aí o médico chegou lá para examinar minha perna. Aí ele olhou assim para mim, eu estava tranquilão, também não estava sentindo mais dor, e aí a mamãe chegou. Aí ele, conversando com ela, eu me lembro que ele falou assim, olha, continue o que a senhora está fazendo, porque está dando certo. Cara, e aí depois de uns 2 dias eu já saí de lá pulando. Não é mentira não, gente. Eu saí dançando o boi. E uma dessas promessas era para mim ficar no boi. Até quando eu morrer. Entendeu? Então eu levo isso muito a sério. É muito a sério. E, cara, então daí eu comecei a entender. Eu falei assim, não vou ser professor, mas eu vou trabalhar com isso. Vou trabalhar com a arte. E aí eu comecei a entender, comecei a conversar, ter mais curiosidade, né? Poxa, o que é o São João do Maranhão? O que é o boi de Maracanã? Por que falou tanto o nome de Humberto?
Eu fui descobrir, para ter uma ideia, eu fui descobrir que eu era neto de Humberto já depois que eu cheguei de São Paulo. Não por uma questão de, não por conta da família e tal, não. Porque realmente eu fui perceber que eu era de uma família rica em cultura, rica em saber. Importante. Importante. Eu falei, poxa, as pessoas dão muito valor para isso. E eu falei assim, eu quero entender, porque eu sei que nada é para sempre, né? Então eu falei assim, então, com certeza, eu tenho mais que certeza que eu vou ficar orgulhoso, porque, claro, tem um neto, tem uns filhos, né? Que estão cuidando. Então, isso foi muito importante. Aí eu comecei, cara, como é que faz isso? Eu ia pro boi, só dançava, mas eu ficava assim, ó, de bizu. Né? Aí eu olhava o presidente falando assim, eu ficava olhando, cara, que inteligente. Da forma que como as pessoas falam. Hoje em dia, eu sou muito curioso. Eu vejo aqui uma pessoa falando, mas eu tô falando com você, mas tem uma outra pessoa falando de um assunto bem interessante, eu tô aqui, ó. Entende? Mas As anteninhas. Exatamente. Mas porque a curiosidade, falar que o Zé matou o gato, mas não, porque aumenta meu conhecimento, né? Sim, Eu sempre levo isso. E aí eu vi assim, poxa, como é que faz isso? Como é que produz um evento? Né, e tal. Eu falei, então é isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Que é interessante isso que você fala de quando você sai daqui e vai para São Paulo, é que você consegue te dar pelo que eu percebi, te dar um estalo assim, gente, é Humberto de Maracanã, né? Que pra gente, pelo menos lá em São Paulo, é isso. Aqui tem, claro, a grandeza e tal, mas quando você sai do lugar e tem esse estalo, esse impacto, em que momento, você sabe dizer assim, em que momento, por exemplo, você estava, sei lá, numa aula e alguém falou assim, você sabe dizer em que momento foi isso que você, tipo, gente, meu avô é isso, as pessoas veem isso tudo aí, do meu avô, da minha família toda? Então, em São Paulo, eu estava participando de lá em São Paulo tem, como é o nome que se dá, aquele que encontra nordestinos? Não é o Festival de Folclore de Olímpia, não, né? Não, é uma casa enorme, que tem várias coisas de sabor. É o CTN. Esse mesmo. Centro de Tradições Nordestinas. Isso. Aí meu pai me levou, meu pai mora em São Paulo. Ele me levou e aí para justamente comer arroz de cuchá, que é o nosso, tomar um Jesus, né? E comer uma jussara. Aí, quando eu cheguei lá, tava tocando Maranhão Maziero Meu Torrão. Aí eu falei assim, pai, essa toada aí é a vovô que tá cantando. Aí tinha algumas pessoas lá que tá sentado perto da gente, se ele vai assistir, se ele vai lembrar. Falava assim, tu é neto de Humberto? Aí papai, como eu era criança, claro que eu tinha muita vergonha. Aí ele é meu filho e tal. Eu disse, caramba. Aí depois disso, como eu já em São Paulo também eu aprendi muita coisa. Né? Eu aprendi muita coisa. Em São Paulo, na verdade, eu comecei a me entender como cidadão. Falei, eu preciso trampar, fazer o trabalho que eu quero, entendeu? Aí foi daí. Aí demorou muito, isso foi em mês de junho. Não. Eu voltei para o Maranhão em maio. Isso foi abril, se eu não me engano. E aí, quando foi em maio, eu voltei. Aí daí pronto, aí começou. Eu falei assim, abriu, estourou na minha cabeça, a luz acendeu e eu comecei a estudar. Só que, tipo, 2010 para 2020, né? 2022, hoje é 22. Nossa, eu tô perdido ainda no ano. 12. E aí começou, eu falei assim, bicho, nossa, que massa, vou estar aqui em São Paulo. E isso, sendo que 2009, ou foi 2008 que o boi foi para lá? 2009. Eu olhei vovô lá. Primeira vez que eu olhei vovô, o boi de Maracanã, em cima de um palco. O Itaú Cultural, exatamente. Aí eu falei, eu quero ir embora, mano. Eu passei 3 anos lá em São Paulo, não sofrendo pela vivência, mas sim porque não tinha reis, não tinha boi, né? É outro universo. Tinha frio, muito frio. E aí eu falei assim, não, tem chega. Um montão de coisa. Boi até tem, né? Mas mas não é igual aqui, que a todo momento, em todo lugar, move o lugar, né? O boi aqui move o lugar. E aí, eu vim embora. E aí, fui fluindo, eu fui querendo entender. Conversei muito com o vovô, né? Antes de ele falecer, conversei bastante com ele. Muito mesmo, assim, de querer curiosidade. Vô, por que essa toada? De onde você tirou? Qual a inspiração?
Sabe? Aí ele falou, ó, tem coisas que a gente não pode dizer. Sim. Aí ele me contava o básico. Graças a Deus eu tive essa oportunidade, né, que muitos queriam, de sentar para conversar com ele. Ele dava essa oportunidade. Sim. Né? Tivemos. Eu acho que a gente tem essa simplicidade justamente por ele, porque vovô era muito simples. E eu tenho para mim que até hoje ele não sabia da dimensão quem ele era. Não sabia. Né? Porque depois que 2015, que o vovô faleceu, pra gente foi um choque. Né? Primeiro que recebeu a notícia. E depois que a gente viu aquela multidão lá, Mais de 20 mil pessoas. eu, caramba, que isso? Muita Pois é, gente, muita gente. E aí ele me contou uma coisa assim que Nem ele não sabia. ele não tinha essa dimensão. Aí ele contou assim pra mim, ó, vocês vão ser o futuro de amanhã. Isso eu fiquei na minha cabeça, sabe? Aí eu falei assim, poxa, bacana. Que peso. Que peso. Mas falava de assim, quando falava disso de amanhã, era de uma outra dimensão. De um amanhã. Que a gente nunca ia imaginar que ele não ia estar. Uhum. Sabe, sempre quando ele estava preparando a gente, porque pelo menos eu fui preparada para isso. Enquanto ele preparava a gente para isso, a gente nunca imaginou que a gente estava sendo aqui preparado, mas que ele tivesse bem aqui. Foi onde a gente não acordou para Sim, isso. sim. Entendeu? A gente nunca espera, né? Não. Ainda mais uma pessoa tão especial, tão querida, referência, a gente, dentro da gente, Pois é. nunca pensa numa coisa dessa. Deixa eu perguntar, só porque a gente também tem horário, né? Assim, uma duração. Queria só mudar só um pouquinho, por favor, de assunto, para falar especificamente sobre o boi e sobre o sotaque. Assim, é uma pergunta que a gente faz para todo mundo, que qual a característica principal desse sotaque? O que eu quero dizer? Uma pessoa que não sabe nada, eu vi o boi e tal, e estou vendo vendo esse podcast e vou lá dar uma olhada. O que vocês acham que a pessoa pode bater o olho e reconhecer? Em primeiro lugar, o sotaque, e em segundo lugar, o boi de Maracanã. Vocês acham que existe isso? Sim. Existe, sim. Principalmente quando eu falo no nome do boi de Maracanã. Que já é associado ao nome... quase, na verdade, não tem como a gente falar do boi de Maracanã sem citar o nome de Humberto. Sim. Entende? Não tem como. É uma coisa ligada à outra. E quando as pessoas vêm para São Luís, ou então vêm fazer essa visita, a referência é boi de Maracanã. Claro, a gente respeita a cultura, a gente faz parte da cultura, respeita nossos outros amigos de outros grupos, que são valorizadérrimos pela gente. Sim. Sabe? A gente não tem nenhuma treta com ninguém, graças a Deus. Graças a Deus. E só que pra gente isso é muito bom, né? Quando inclusive fizemos um trabalho agora pro recente ano passado, eu ainda estou para a prefeitura de São Paulo, e aí eles estavam procurando um grupo, né? E lá de São Paulo. Ah, tem um grupo aí de Boi Meu Boi e tal. Ó, tem um Maracanã, um boi de Maracanã. Então isso pra gente é referência. Sim. Entendeu? Então, o sotaque também, né? O sotaque da matraca. Contagiante. Muito contagiante. O pandeiro. O sotaque da matraca, ele é feito de quê? Qual característica caracteriza ele? É a levada, A levada. vocês dizem? Por exemplo, a matraca está em primeiro lugar porque tem pandeirão, Uhum. né? Quais são os instrumentos? Quais são os instrumentos? O sotaque da ilha. Sotaque Sim. da... da Ah, ilha. O sotaque é um sotaque da ilha onde está elencado, onde tem um elenco de pandeiro, matraca, onça, maracá, que dá uma sintonia Legal. de uma trupeada que se chama, para nós, né? Eles chamam, aí os intelectuais, eles chamam de percussão. Nós Tá. ainda estamos no rústico. Chamamos trupeada Trupeada. mesmo. Trupeada. É como nós estamos acostumados a falar disso. Sim, Trupeada. Segue uma trupeada, todos os instrumentos juntos, sim. né? Então, isso se dá o sotaque da ilha, como tem os outros sotaques, né? Que nós somos, no Maranhão nós temos 5 sotaques, né? E o nosso é o sotaque da ilha, né? O sotaque de matraca, né? Que é o sotaque do boi do Maracanã, que tem Maioba, tem Pindoba, tem Guaíba, tem Itapera, tem Jussatuba, e tem vários Vários. grupos que são de sotaque
De Matraca ou sotaque da ilha. Quais são os personagens desse boi? Os Desse personagens? É. Índias, nós temos as índias, nós temos os caboclos de fita, que também pode ser denominado como rajados. E temos caboclo de pena, que são aqueles que têm as roupas bem... Temos os negros Chico, né? O Maracanã, ele não tem a mãe Catirina, porque numa encenação nós fomos educados para isso, né? Tem os cantadores, né? Que rege o batalhão. E nós não temos, todo mundo faz essa pergunta para nós, né? Inclusive, nós vamos fazer um evento agora, Maranhão de Ritmos, e eles pediram uma Catirina. Eu digo, não, o Maracanã não tem Catirina. Não tem, porque numa encenação de Alto de Bumba Meu Boi, que Humberto criou dentro do psicológico dele e passou esses valores e saberes para nós, Não dentro de uma encenação, ele dizia assim, junto com o Nego Chico, a minha nega lá em casa desejou comer a língua do boi. Então, Sim. então ela não está no Tá lá. contexto. Ficou lá na Tá casa lá. dela. Tá grávida Tá lá. na casa dela. Lá na casa dela. E isso a gente respeita até hoje. Que é uma característica, Sim, né? é uma do característica. grupo. Eu do boi. acredito que Um diferencial. O Maracanã é um dos grupos, não sei se dizer se não é o grupo Que não tem. Que não tem. Catirina. Catirina. Entendi. A gente não Pode, conversou antes. pode. Nossa, tanta coisa. Eu anotei Não, tanta vambora. coisa. Eu queria ver com você. Teria alguma coisa para tentar fugir dessa coisa séria? Certo. Que a gente vai já voltar. Mas em todo esse tempo que vocês são do boi, alguns acontecimentos mais fora do normal, digamos, engraçados ou não, que aconteceu? Que como vocês se viraram? Quais foram? Ou sempre é tudo tão perfeito? É mais algo que dos bastidores que a gente não imagina como que é, porque a gente vê muito boi só quando ele está preparado, quando ele sobe lá e aquela Lindão, coisa né? O boi tá perfeita. lindão. Não Lindão. não sabe das confusão, não sabe Exatamente. dos bafafá, não sabe tudo tá lá. Chegou, se apresentou Exatamente. lindo e maravilhoso, né? Mas não sabe das dificuldades, não sabe onde tu busca, não sabe... É isso que você Isso. Então, nós temos um aprendizado no Maracanã disso. A gente cuida do Maracanã o ano todo, né? E o Maracanã, nós temos uma linha de apresentação. Quando começa? Abril. Quando termina? Setembro, né? E quando é o foco disso? No São João, junho e julho. Passou disso aí, não tem mais essa essência grande que tu possa cuidar para te ganhar, para te poder cuidar. Isso é uma das dos nossos cuidados que a gente sempre tem lá no Maracanã, da gente ter fazer acontecer, né? É claro que tem hora que tem algumas coisas que a gente não gosta, Sim. mas eu costumo dizer que roupa suja eu sempre lavo dentro de casa. Maracanã é um desses grupos, que a hora que tu não tá legal, vem logo pra cá. É assim que tu tem que ir, tu não pode vir pra cá não. Então isso é uma coisa que nós aprendemos. Isso foi uma coisa que ele nos delegou. Sim. Isso foi uma das coisas que ele educou. E que sempre sabe que em grupo sempre tem alguma coisa. Sim. Grupo, nós, graças a Deus, até hoje não temos problema interno dentro do grupo, graças a Deus. Maria, esposa viúva de Humberto, não cria nenhum problema com os filhos de Humberto que Maria não pariu, entendeu? Então, os netos de Humberto, um grupo que Maria tem lá, que são aliados de Maria, que faz acontecer esse boi, entendeu? Então a gente é muito cuidadoso. A gente é muito cuidadoso em fazer. A hora que tu tem um recurso, que não é fácil se conseguir recurso para a cultura popular. Sim. Especificamente Bumba Meu Boi. É muito difícil. Nós estamos 2 anos, indo para 3, com muita dificuldade, mas está acontecendo. Mesmo o boi sendo patrimônio. Mesmo boi sendo patrimônio. Mas nós estamos... O boi do Maracanã está acontecendo. É um dos grupos que ainda está brincando. É um dos grupos que ainda consegue se sustentar.
pela uma organização que a gente tem, isso interno, dentro, pela uma religiosidade que a gente prima, interno, dentro. Então, é isso. E é muito natural que tem hora que a gente não consegue pagar o contador, pagar água, luz, telefone, internet. Mas a hora que tem um recurso, eu não penso duas vezes. Vou na loja, encomendo tecido tal, ligo lá para São Paulo para alguém, tem canutilho que com amarelo, verde, azul encarnado, mande para mim aqui, eu deposito. Então eu tenho esses cuidados, independente, seja lá o mês que for. Ah, dona Maria, lá em Floriano tem 4 quilos de pena. Pô, mande aqui que eu vou já depositar o dinheiro para você se tiver. Então, a gente tem essa preparação. Ah, mas nós nem sabemos se vai ter boi. Tem alguém que diz isso para nós. Nós nem sabemos que vai ter boi, sim. Mas o dinheiro é do boi para comprar algo com o boi. Então, vamos comprar. Então, isso sempre tem. E isso acontece. Isso mesmo dos antepassados, da velha guarda que vinha de lá para cá. Já que tinha chegou na isso, geração, esse costume. Já tinha isso. Nós somos só um segmento. E tem isso. Agora, tem momento que se chateia, que dá vontade da gente largar isso, que a gente vai envelhecendo. Tinta tem hora que nem pinta mais dos meus cabelos brancos. e tem dessas coisas, né? Tem isso. E uma história engraçada, o vovô ele sempre foi religioso, né? Sempre ali, ó, vestiu a roupa, esquece a pessoa ali que quer dar uma bitoquinha, né? E, gente, eu sempre fui, quando só brincava de pena, né? Que eu brinco de pena no boi. E aí teve uma vez que eu acho que foi 2014, ou 2013, uma coisa assim. E aí sempre a gente tem aquelas paquerinhas no boi, né? Tem aqueles paquerinhas. Aí teve uma vez que eu e uns 2 amigos que brincavam de pena, a gente tinha aquelas paquerinhas que também brincavam no boi. E aí vovô não cantou essa hora, né? Que tinha vez que ele descansava na van e tal. E só que a gente não sabia qual era a van que vovô ficava. E aí a gente só tirou a gola e a saia, né? Eu e esses 2. E aí a gente tinha combinado já com as índias e tal. Aí quando a gente foi lá para dar umas bitoquinhas, o que a gente olha? A gente já tava dando as bitoquinhas. Perto da van. Na van? Na van, e vovô tava olhando pela janela. Meu Deus do céu, imagina a confusão. Nossa. Ele era muito criterioso com isso. É que fala que ele tinha todo um preceito mesmo. As roupas, ele Bora, tira essa bem roupa. antes de começar boi. Eu vivi isso. Todo um ritual. Eu não tem pessoa melhor do que eu para falar disso, né? E eu sempre brincava com ele assim, né? E ele foi um cara que, passado o tempo, ele foi se comportando, né? Que eu digo assim, ele foi criando juízo, porque ele não tinha, né? Ele era brabo. Ele não tinha juízo, ele, seja lá com quem for, ele namorava e tal. E aí eu dizia assim para ele, eu dizia, mestre, quando eu ia lavar a roupa, né? A roupa do boi, a camisa, ou a calça, e eu tirava os telefones, né? Do bolso, né? E aí eu dizia, mestre, esse telefone aí, bote isso fora, joga fora. Eu digo, esse que tu botou dentro do bolso é porque não te interessou. Porque desses aí, algum te interessou e tu guardou. Ele se lavava, né? Eu digo, esses telefones que estão dentro do teu bolso, tu não esqueceu, não. Tu não fez, foi te interessar. Porque se tiver algum que te interessa, tu vai. Né? Então eu tinha essa coisa dele, né? Mas ele era muito criterioso nessa religiosidade dele, de viver essa história, de cuidar, de ser o cuidadoso do boi do Maracanã e cuidar da pessoa dele, Sim. dentro da religiosidade dele, dos preceitos religiosos que ele tinha, que ele atendia. Então, ele tinha muito isso. Então, eu sou a mulher do Humberto, eu sou a mulher do Humberto. Então, eu estou bem aqui no meu cantinho, né? O Humberto está lá cantando o boi dele, estava lá cantando o boi dele, eu aqui muito cautelosa das coisas. E também por conta da minha religiosidade também, uma coisa atrelada à outra. Sim. Né?
Aí, já finalizando. E aí ele surtou com a gente. Ah, da história. Entrega, bora, tira a roupa. Eu, tá bom, tirei, também não falei nada, porque eu não vou dizer, né, não vou... Sim. Não, tira a roupa. A gente foi, de mansinho, tirou a roupa. Só que aí também, no outro dia, né, ele já não estava se lembrando muito. Aí, como ele viu a gente sem roupa, ele perguntava, vocês não vão dançar, não? Aí eu vou. Você não pediu pra gente tirar a roupa que não era pra brincar? Aí, depois que a gente voltou a brincar. Mas porque também a gente deu um vacilo muito grande. Só que naquele tempo a gente não conhecia, eu ainda não entendia um pouco sobre os preceitos, né? Aí foi que ele começou a abrir os olhos. Meu filho, quando você estiver dançando com a roupa, tira a sua roupa, né, e faça o que você quiser. E não pegue mais a roupa, Sim. entendeu? Porque lá a gente segue esse E preceito. a gente segue. A gente segue esse preceito. Era isso que eu ia perguntar. É Você. tipo, é da... Segue. Do Seguimos todos Nós, ainda. lá em nós, todas as categorias. lá nós somos, por exemplo, eu sou um bandista, a senhora também é um bandista, né? E aí a gente tem isso também, esse lado espiritual. Cada pessoa lá. Tem pessoas índias, caboclos de pena, fita, né? Que também tá com promessa. Mas e a gente... maioria tem essa espiritualidade. Espiritualidade. É impressionante. Sim. É impressionante os brincantes do boi do Maracanã ou quem chega. Geralmente ele cultua a religiosidade dele que a gente respeita. Né? Que a gente respeita. É impressionante isso. A gente vem no decorrer que isso acontecia de forma mais fechada. Né? Lá atrás, com o mestre. Isso sempre aconteceu no boi do Maracanã. De uma forma muito... Sim. Que alguém viu falar de Humberto no terreiro? Não. Muito sutil, muito na dele, né, Jandir? Muito na dele, muito no... Ia pro terreiro lá que ele cuidava das coisas dele, ia pra lá, entendeu? E poucas pessoas sabiam disso. Porque ele era um cara que não postava foto, ele não gostava, ele não aparecia, e quando aparecia, era de uma forma muito... né? grande. Muito na dele, muito... A hora que dizia, mas tem que falar disso aí eu já tinha que passar a mão, lapidar. Mestre, tem que falar, só que você procure termo para falar. Você fala e até onde você acha como eu falo. Eu tenho um momento que eu tenho um limite para falar da religiosidade do Maracanã. Sim. Aqui eu não posso falar. Sim. Eu vou guardar comigo, como ele levou com ele, como Dona Neide levou, e hoje eu tenho. Então Sim. eu não posso falar disso, entendeu? Eu tenho as minhas limitações que eu posso falar que isso bem aqui é um álcool gel. Bem ali eu não posso dizer que é uma xícara. Né? Então Sim. é muito natural. Ô, Jonathan, dentro do... Hoje em dia você está desenvolvendo qual papel dentro do boi? Então, eu faço parte da comunicação e sou produtor também cultural junto com minha presidente, mãe. E aí a gente desenvolve esses trabalhos sociais dentro com o boi, né? Através das leis, a gente desenvolve... E até que não é do boi. Também. E é isso. Do boi, sim. Só que da minha profissão mesmo, né? Eu sou ator, artista local, dançarino popular. A gente tem se dizer aqui, né? Dançarino popular, porque aí eu só agreguei o útil com o agradável, né? Tendo esse conhecimento bacana. Mas no boi, trabalho na comunicação. Em tudo. Na verdade em tudo. Em tudo. Tudo. Maria, nesse período que você está à frente, teve algum momento que você ficou, caramba, o que eu vou fazer? Sim. De se você pudesse, em algum momento, não sei se vai falar, mas de você pensar e se pudesse fazer uma pergunta para ele, se ele estivesse ali, tipo, como você faria? De poder, mais uma vez, fazer uma consulta ou pedir um conselho a ele. Teve alguma coisa assim que você pode falar, que foi como você resolveu, como que... Eu assim, a gente, é muito difícil um momento como hoje, a gente cuidando, né? E a gente tem um momento que a gente sabe que amanhã, que só Deus pertence, a gente não sabe, né? Mas assim, os meus 3 filhos,
eles dizem assim muito para mim, né? Mamãe, eu acho que está na hora da senhora deixar o Maracanã, né? Isso claro. A cara do Jonathan. Não pode. Aí eu digo assim, mas meus filhos, como é que eu vou deixar um patrimônio que é do pai de vocês, que é de vocês? Lá no nosso estatuto não tem nenhuma cláusula que diz que é de filho, que é de mulher, que é de neto, sobrinho, mas a gente considera isso, porque quem cuidou disso e colocou em evidência chama-se Humberto, né? A gente sabe disso. Isso é notório. Isso está estampado para tudo quanto é lado. Isso não precisa nem ter uma causa, né? Agora, eu não posso dizer que é meu. Isso não. Mas eu, enquanto posso dizer que eu tenho que cuidar, eu tenho. Então, hoje eu já digo, já o meu filho, ele diz assim para minha mãe, a senhora isso é parte da sua vida, Isso a senhora gosta de fazer, né? Eu digo, gosto. Eu aprendi a fazer, eu aprendi a amar isso aqui. A hora que eu chego lá, eu não dá vontade de eu ir embora. A hora que eu chego, que eles chegam lá com o carro deles para ir me buscar. E agora? Mas vocês já vieram? Já, mas porque nós vamos pro jogo, vamos ser para onde? Sim, mas eu ainda não quero ir agora. Então, a senhora só vai então depois, porque nós vamos sair e vou chegar só outra hora. Eu digo, então tá bom, vamos embora. Eu vou dar um jeito de ir para casa. Eu gosto daquilo. Sim. Aquilo, eu me sinto bem com aquilo. Aquilo é uma memória viva, né? Aquilo me revigora, entendeu? Ali não... tá aqui por causa de dinheiro. Como? Faz boi. E gasta o dinheiro do boi para te ver se tu vai fazer boi. Nunca. Sim. Primeiro porque tu não ganha. Sim. Tu gasta. Tu gasta teu tempo, tu gasta com burocracia, tu gasta teu perfume cheiroso, tu gasta teu sapato, tu gasta os teus neurônios, tu gasta tudo enquanto teu. É um desgaste. Sanidade mental vai, ó. Mental, tudo enquanto tu gasta, né não? Tu gasta. Quem disser que faz boi e se beneficia de boi, tá doido, né? Porque a gente até tem um benefício, sim, de te conhecer. Isso é um benefício. A Clarinha, olha. Conhecer, isso é um benefício muito, muito bom. Construção de amigos. Quantos amigos a gente não construiu em uma trajetória de mais de 40 anos? Sim. Isso é maravilhoso. Isso é bom. Então, isso me faz com que eu continue. Mas tem hora que me dá vontade assim, sabe? Porque tem hora que tem coisas que a gente tá dizendo que é assim e tem alguém sempre dizendo que não é assim e acaba prevalecendo o que eu estou dizendo. Isso ainda é bom. Isso dentro do Maracanã é bom. É bom, porque não tem essa distorção, não tem esse distúrbio ainda, né? E eu espero que não tenha, porque a memória de Humberto não vai deixar que isso aconteça. Já lança essa. Né? Esse lá, a gente, além de ser um grupo cultural, né, a gente fala que a gente é família, né? É família. Sim, porque tem isso ainda. Tem um grupo lá que tá trabalhando direto. Eu vou arriscar aqui, se eu esquecer, que eu vou falar os nomes da galera que está sempre lá com a gente, porque eu acho que é bom a gente falar. Ótimo. Porque essas pessoas internas ali que cuidam, que fazem as coisas acontecer. Tem esse bonitão, Maracanã grande, bom, bonito. Eu puxando saco, claro, ele puxar saco. Lá nós temos a Nitinha, que é a dona da sede. Temos o Wilfran, que antes de eu pular para o outro, esse Wilfran foi um cara que eu estudei muito, porque o que hoje em dia eu faço no boi, além de tudo, é uma coisa que eu sempre gostei, é de produzir. E ele tomava de conta disso, ele toma de conta ainda. Toma de conta disso ainda. Entendeu? Então, sempre eu estudei esse cara. Eu acho que uma vez ele perguntou pra mim, eu disse, Fran, eu já te conheço da tonha do pé até o teu cabelo, até por fora. Entendeu? Aí tem a Paola também. É maravilhosa. Produtora, tem a Lavinha, a secretária, né? Tem a Rossana, tem o Carlos, né? Cândido, meu tio, filho de Humberto. Tem mais quem? Tem o João, que toma de conta da roupa de pena, tem o Davi.
né? Nixon, Camila, Gilberto também. Então, pra gente, pô, e tá tudo em família, né? Ali tem, aí tem os cantadores, que é Ribinha, Humberto Filho, Emanuel Vitor e tem Roberto Risso. A participação dele. Sim. Tem o Tonho Rocha, o Cabeça Branca, tem o Lambari, o Vevel, né? E essa galera aí do Boi de Maracanã que eu cresci ali, entendeu? Então eu tenho muito amor por essa galera. E eu só me sinto cada vez mais... É difícil, hoje em dia é difícil para um jovem. Eu tenho 24 anos, pô, tô ainda saindo do berço ainda, entendeu? Tô nas fraldas, tô cheirando ainda. Quiserem me usar... É o neto de Humberto. É o neto. É o sangue. É muito difícil, porque assim, esse nosso meio artístico, né, de produção, ver um jovem querendo fazer isso, querendo cuidar da cultura, né, valorizar a cultura, é muito difícil, porque, cara, aí alguém pergunta assim, Jonathan, que merda, bicho, o que tu tá fazendo aí? O que é isso daí? Eu falei assim, cara, é o que eu gosto de fazer, o hobby que eu gosto. Tu não gosta? Beleza, mas eu gosto. Sim. Tu curte lá, tu vai lá no Boi? Não é bacana? É isso. A gente E é um legado, entendeu? né, gente? É um legado, Pelo amor. Então, é muito difícil, assim, para um jovem, né? Tem muitos jovens, né? Muitos jovens. Impressionante isso no nosso grupo. Muitos jovens. Que bom. Acompanhando e brincando. E brincando. Que bom. E aí a gente que também está pensando em fazer justamente pegar esses jovens que têm interesse para começar a estudar e para valorizar. Porque sempre eu penso, cara, eu sou daquele tipo de pessoa assim. Vovô, ele falava que tu pode ser o futuro de amanhã, mas eu quero ser meu futuro de hoje. E pessoas precisam de pessoas, é uma coisa que eu aprendi também. Então, não adianta eu guardar o meu conhecimento para mim, porque eu vou ficar, mano. Eu não sei, vou ficar hoje, ou amanhã, ou depois. Eu preciso passar para alguém, independente de qualquer coisa. Entendeu? A minha ideia no Boi não é tomar de conta, é ajudar. Entendeu? O que eu mais gosto de fazer ali é ajudar. Então, enquanto eu tiver vida, quando a gente tiver vida, né, vamos estar produzindo, eu vou estar dançando, ela vai estar batendo na matraca. Não, a senhora vai estar cuidando das coisas, que era a vez de mutuca. E aí ela disse que ia voltar para ser mutuca, só que isso é só coisinha dela ainda. Só ainda conversinha não ainda. Pra gente ir se encaminhando pro final, A gente tem que finalizar. para vocês. Tá tão bom. Eu perguntar duas coisas. Desculpa te cortar. A nossa vontade é ficar aqui até gente, o tá sol ir difícil. embora, até a noite. Poxa, Mas a gente tem esse rápido, período tá aí. muito rápido. É a produção mesmo, né? Porque é a nossa vontade. E a gente já pensou assim, a gente tem que voltar e Fazer de novo. pensar um outro formato, não sei, alguma coisa assim, porque é muito assunto. muita Desculpa. Gente, é porque eu queria. São duas coisas. A primeira é perguntar uma atuada que vocês mais gostam. E a segunda, melhor lembrança que vocês têm do seu Humberto. Mas tem que ser breve, desculpa. É difícil. Ou as duas coisas As duas numa. coisas. Escuta, é muito difícil definir uma toada aqui de Humberto, porque todas as músicas de Humberto, elas são poéticas. Era uma poesia. Então, é uma poesia melhor do que a outra. Né? verdade. É uma poesia melhor do que a outra. Então, para mim, Todas. belas como todas, eu classifico. Inclusive tem um CD, né, com esse nome, né? Belas Como todas? Ah, gente, que lindo. Eu gosto, assim, eu gosto de todas, né? Mas só que teve uma que marcou bastante, foi essa trajetória da transição ali que eu comecei a me entender, né? Que foi aquela toada Senhor São João, venha receber esta coisa linda que fizemos pra você. Essa toada também mexe muito comigo e, entendeu? Conta um pouco aí a minha história. Sim. E é isso. Lembrança. Ilumina o meu batalhão, é humilde esta oferenda mais. É de bom coração. É porque eu... Sim, sim. Gente, Bom, gente, é Vamos muita finalizar. emoção. Então a gente finaliza por aqui agradecendo demais. Mais uma vez. terminou. Mais uma vez. Eu queria.
A gente pode conversar ainda, Ô, acabar de produção, conversar, mas terminou? aqui a gente vai ter que cortar. Será porque acabou o Jesus, é isso? Já acabou. Não, Dá não. Nós que pense. agradecemos a oportunidade de ter conhecido essa outra família. Clarim. Né? Uma família que a gente cada hora constrói. Né? Assim, a gente nessa trajetória, a gente tem junto de várias famílias. Maracá Produções, Clarim. Clarim. E várias, né? Porque o Maracanã é conhecido. O Maracá é da Renata, né? Lá de São Paulo. Ô, Renata, beijos! O primeiro boi que a gente teve, que é o boi da Clarim, que é o boi que a gente faz, o da cor de cobre, é o boi de Maracanã. E que é foi- muito importante. E eu participei. Aqui. E a gente tem uma dentro. Quem me apresentou a Maria foi a Cecilene. Cecilene. Que a gente pensa. Da Maioba. Que é da Nossa, Maioba. é? Cecilene, que tem esse Gente. lance de ficar. De ter essa rivalidade do boi e nos bastidores. Mas o próprio. Ela não tem Não é isso que eu tô falando. A gente pensa assim. Quando a pro- Cecilene me ligou, quando eu falei, Cecilene, não, vou te levar no Maracanã. Eu falei, oi? Mas Pelo o próprio seu contrário. Renato fala, né? Sabe o que é isso? É pelo contrário, o Maracanã e Maiaba se dá super bem. Super bem. Nossa! Só que existe sim, isso fomenta também a cultura, né? Aquele, um joga a toada para o outro, entendeu? Quando eu cheguei lá no dia do espetáculo, meu Sim. Deus, É. me acolheu assim. Inclusive, eu quero mandar um beijo pra galera do Boi da Maioba, gente. Ótimo. Faz parte da nossa cultura, a gente, Sim, com entendeu? certeza. Beijo, galera. Eu gosto mais de vocês. Que bom. Que a gente tenha muitos outros encontros desses, que tem muita história pra gente contar, tá bom? Amém. Obrigado, João. Axé. Obrigado, Maria. Obrigado, Amém. Boi de Axé. Maracanã. Curtam as redes sociais, acompanhem aí o Boi de Maracanã, a Clarencia de Dança, o Espaço, Museu Casa Casa de Nhozinho, o Jandir Gonçalves, né, respeitadíssimo. Vejam o Pesquisador, é o nosso... Vejam mentor o aqui. Instagram desse moço, gente. Vocês vão ver o tanto de coisas que ele tem para ensinar, para mostrar. É muito bom. Oh. E vamos finalizar. Está aqui mais esse podcast com o Boi do Maracanã. E até a próxima. Até Valeu, o próximo gente. Dedo de Prosa. Tchau, gente. Valeu, valeu.